Olá pessoal, estamos de volta agora para falar um pouquinho agora sobre herança sexual, ou seja, aquelas doenças que estão ligadas a cromossomos sexuais. Galera, é importante eu já iniciar esse vídeo falando da diferença. O livro de vocês, ele traz alguns termos aí, ele fala de herança autossômica ou herança ligada ao sexo. Galera, o que seria isso? Vejam só. Como eu disse para vocês, são 23 pares de cromossomos, ou seja, no total, uma célula completa, um zigoto, vai ter 46 cromossomos. 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe, né? Só que existe um par que vai determinar o sexo da pessoa, que vai ser responsável pelas características aí ligadas ao sexo, né? Presença de pelos, voz, tudo mais, né? Todas aquelas órgãos genitais e tudo mais. Então, olha só, um desses pares de genes vai ser chamado de cromossomos sexuais. Os outros, que não são os sexuais, os outros 22 pares, vão ser chamados de cromossomos autossômicos, tá? Então, se a doença estiver nesse gene de um cromossomo que não está ligado ao sexo, é chamado de cromossomo autossômico. Então, a doença é uma doença autossômica. Agora, se o gene que causa uma determinada doença, ela estiver localizado, o seu locus gênico, ou seja, a sua localização, seja especificamente no par de cromossomos sexuais, a gente vai dizer que é uma herança, né, uma doença que é transmissível aí, mas que está ligada ao sexo da pessoa. E, consequentemente, nós podemos ter diferenças aí. Por exemplo, mulheres podem ter mais chance de ter uma determinada doença se for ligada ao cromossomo X, ou homens podem ter determinada doença se for ligada ao Y. Então, a gente tem essas diferenças aí. Agora, a gente vai ver que como mulheres podem ter mais chance de ter uma doença, ou homens têm mais chance de ter outra. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só, olha para cá pro quadro. A gente vê aqui que existem 2 cromossomos aí sexuais. Esse assunto ele está no capítulo 3 do seu livro didático, página 63, tá? Então vamos lá, vocês vão ver aqui que existem 2 tipos de cromossomos que determinam aí o sexo. Cromossomo do tipo X e um cromossomo do tipo Y. Olha só, todos dois eles vão condicionar aí características diferentes, mas um é chamado de cromossomo essencial e o outro é não essencial. O cromossomo X, ele é um cromossomo assim, que determina grande parte das estruturas corporais. Então ele é um cromossomo essencial. Sem ele, não tem condições de ter vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer um erro cromossômico, que a gente também vai falar sobre isso, sobre anomalias cromossômicas, vai ter a nossa próxima aula vai ser sobre isso. Então, vocês vão ver que tem chance de ocorrer um erro cromossômico e o indivíduo nascer com apenas um cromossomo. Se ele nascer só com um X e o outro não vier nada, só um X ainda é capaz do indivíduo nascer. Agora, se vier só o Y e no outro alelo não vier nada, o indivíduo morre, não tem condições de nascer, né? Então, assim, o cromossomo X é um cromossomo essencial. O Y, ele contém muitos genes, ele contém mais genes do que o Y. O Y tem pouquinhos genes, então ele vai determinar poucas características, mas o X vai determinar muitas, porque a quantidade de genes, né, de partes ali que codificam proteínas vai ser maior, tá? Então, olha só, no sexo feminino a gente tem 2 cromossomos do tipo X, tá? No caso do sexo masculino, nós só temos um do tipo X e temos o outro do tipo Y, tá certo? Então, sexo feminino, 2 cromossomos do tipo X. Sexo masculino, um cromossomo do tipo X e um cromossomo do tipo Y. Agora, veja só como é que vai acontecer no caso de doenças, sabendo disso que a mulher tem 2X e o homem tem apenas um. Como é que vai acontecer aí os cruzamentos e no caso que a gente vai ter previsões aí de doenças no caso de cromossomos sexuais? Olha só, se a doença estiver ligada ao cromossomo do tipo X, tá? Como muitas doenças estão, eu vou citar um agora que é o daltonismo. Então, se a mulher tem 2 cromossomos desse tipo, para que ela seja afetada pela doença, ela precisa ter os 2 alelos recessivos, se a doença for recessiva. No caso do homem, como ele só tem um X, se esse X vier com alelo para a doença, o Y vai ser neutro, então ele já vai ser acometido pela doença. Por isso que tem muitas doenças que a gente vê uma probabilidade maior de homens terem do que mulheres. Por exemplo, o daltonismo, ele tem esse nome por causa do físico John Dalton, né, que tinha essa doença aí, que foi o descobridor da doença. Olha só, Dalton, ele tinha dificuldade de distinguir vermelho e verde, uma dificuldade de distinguir cores, tá? Uma dificuldade aí
no que a gente chama de cones. São células específicas na detecção de cores que estão aí na retina, né? Então, a pessoa que é daltônica, ela tem dificuldade de enxergar, de distinguir o vermelho do verde. Ela confunde tudo, ela não enxerga bem, não distingue bem as cores. No caso desse gene, ele está ligado ao cromossomo X. E ele é um gene, o alelo causador é um alelo recessivo, tá? Olha só como é que vai acontecer aqui no caso do daltonismo. Olha pra cá. No caso do sexo feminino, a mulher pode ter esse alelo aqui, ó, 2 alelos dominantes. A doença é recessiva, tá? Eu grifei aqui de vermelho, vou até aproximar para que você possa ver melhor aí, ó. Olha só, sexo feminino aqui, 2 alelos dominantes, desão, desão, tá vendo aqui? Então, no caso, deixa eu apagar aqui que melhora, né? 2 alelos aqui dominantes, ou a mulher pode ter um dominante e um recessivo. A mulher também, nesse caso, ela vai ser normal, tá? No caso, para ela ser doente, para ela ser daltônica, no caso, ela vai ter que ter 2 alelos recessivos aqui. Então, a probabilidade disso acontecer é menor, porque ela tem que ter 2. No caso do homem, ele só precisa de 1. Olha só o homem aqui afetado, ó. Ele só precisa... houve um pequeno errinho aqui, peço perdão, ó. O gene está ligado, o alelo está no cromossomo X, tá? Então é aqui que a gente vai colocar o D. Galera, a gente coloca a letra D aqui, tá vendo que em cima do X a gente coloca o D, porque é para representar, por isso que o nome é daltonismo, então a gente usa convencionalmente o D, mas se você quiser usar, tem aluno que usa a letra Azão, usa Azinho e responde a questão do mesmo jeito, tanto faz, viu? A gente só usa D por convenção, mas não significa que é obrigatório você usar a letra D. Então olha só, aqui, Dzão Y, tá vendo? O homem teve um, ele já é daltônico, tá? E no caso ele teve um alelo normal, um alelo dominante para normalidade, ele nasce também normal, sem daltonismo. Então, ou seja, eu posso dizer de certeza que quem transmite, no caso, o daltonismo são sempre as mães, tá? Doenças ligadas ao X, elas são transmitidas para os meninos pela mãe. Agora, no caso das meninas, elas podem receber da mãe ou do pai. Porque, olha só, preste atenção. Imagina aqui um caso, deixa eu colocar aqui um exemplo melhor para que você possa entender. Deixa eu apagar aqui. Olha só, preste atenção. Digamos que aqui a gente tenha um indivíduo, a mulher aqui é Dzão, Dzinho, ela é portadora, ela não é daltônica, mas é portadora. E o pai aqui, ele é normal, tá? Ele não tem aqui o gene para daltonismo, tá? Tá aqui a mãe, ó, deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra você. Tá aqui a mãe, tá aqui o pai. Galera, se nascer um menino, a mãe doar esse alelo aqui e o pai doar esse, porque o Y sempre vai vir do pai, né? Nós podemos dizer que sempre quem dá origem a homens, assim, claro que o cromossomo veio do homem, tá? Então, olha só, vai nascer um X, Dzinho aqui e um Y. Ou seja, tá aqui, deixa eu colocar até com cores aqui vermelho para facilitar para você entender. Olha só, de onde que veio a doença? Veio da mãe. Tá aqui a mãe e o pai é a criança, nasceu o menino, ó. Então a doença veio, foi transmitida da mãe, ela não é transmitida do pai. Por que não é do pai? Porque o pai não doou o X. Porque se a mãe doar o X e o pai doar o X, vai nascer uma menina, tá? Agora aqui no caso de meninos, sempre a transmissão vai vir no caso materno. Agora, se for uma menina, olha nesse caso aqui, ó. Digamos que o pai seja daltônico e a mãe daltônica. Então, é a mãe normal. Olha só, nesse caso aqui nasceu uma menina. Quem colaborou para a transmissão da doença? A mãe e o pai, todos os dois. A culpa não é só do pai nesse caso, tá? A transmissão veio da parte materna e paterna. Agora, no caso de meninos, a transmissão da doença vem por parte da mãe. Então, nós podemos dizer... Então, só para que vocês entendam aqui, no caso, quem determina o sexo da criança vai ser, no caso, sempre o pai, ó, porque nós temos 2 possibilidades, né? Ou menino ou menina. Então, olha só, a mulher vai sempre doar o X, né? Agora, no caso do homem, ele tem 2 diferentes. Então, ele pode doar tanto o X ou o Y. Então, no caso, quem vai determinar aí se vai ser menino ou menina, sempre vai ser o espermatozoide, tá? Ele quem vai aí matar a charada. Bom, galera, então por hoje é só, tá? E a gente volta mais tarde com questões, tá? De herança aí
ligada ao sexo.